volta com o nosso programa Vida e Saúde, hoje com o tema Prevenção contra a Surdez. E quem está conosco falando, esclarecendo as nossas dúvidas e nos ensinando é a doutora Elaine Soares, fonoaudióloga, que está participando hoje do nosso programa. Doutora, nós sabemos que a nossa orelha, ela não é somente a parte externa. Sim. Nós temos também, né, a parte interna. Então, para que nós possamos entender como acontecem os problemas auditivos, vamos refazer novamente um caminho? Vamos lá fazer um no nosso caminho. quadro? O caminho do som, Caminho né, do na som. verdade. Então, a gente tem a orelha dividida em 3 partes, né? Então, algumas pessoas até chamam de ouvido, mas hoje, anatomicamente, a gente tem usado orelha. Então, a orelha externa é compreendida o pavilhão e o meato. Então, o som, ele entra, né? São ondas sonoras e essas ondas sonoras fazem vibrar o tímpano. O tímpano é o que divide a orelha externa da orelha média. A orelha média, ela é como se fosse uma caixa e é dentro dessa caixa que estão os 3 ossículos. Então, quando eu tenho som batendo na membrana timpânica, a membrana timpânica vibra, faz vibrar esses 3 ossículos que estão dentro da orelha média. Às vezes, se eu tiver, por exemplo, uma infecção, eu posso ter catarro nessa orelha média, esses ossículos não conseguem vibrar porque o catarro fixa a vibração. E esses ossículos vão promover a vibração da cóclea, que está aqui mais explicado, que é a orelha interna. A cóclea, ela é um órgão cheio de líquido, onde ficam as células ciliadas, e com a vibração produzida pelos ossículos, eu vou fazer esses líquidos se movimentarem. E essas células vão se contrair e vão gerar o impulso elétrico, que vai caminhar pelo nervo auditivo até o cérebro. Então, o mais correto é fazer essa divisão em 3 partes. A orelha externa, que vai até o tímpano, a orelha média, que compreende a caixa onde estão os ossículos, né? Então ela é delimitada pelo tímpano, onde estão os ossículos, e a orelha interna, que se compreende a cóclea, que é o órgão responsável pela audição. Certo. Doutora, a dona Olívia Messia, de São Paulo, ela quer saber, né, na pergunta dela, se ouvido e orelha são sinônimos. Ela afirma que quando estudava não se falava em orelha, mas sim em ouvido interno e externo. Sim, hoje você pode usar como sinônimos, não existe uma preocupação tão grande com isso, mas hoje a gente faz a divisão da orelha média ou do ouvido médio, que é exatamente a região onde eu posso ter uma infecção de ouvido, onde ficam os ossículos, né? Então, essa divisão orelha externa, orelha interna já ficou um pouco ultrapassada. A gente vai fazer essa divisão aí de orelha média também. Então, ela também pergunta, senhora, o seguinte, ela está com uma perda de audição no ouvido direito e foi ao médico e não foi detectado nenhum problema de anormal. Ele acha, o médico que ela foi, que pode ser uma articulação da mandíbula que está comprimindo algum nervo. Ela gostaria de saber da sua opinião. Pode ser, ele tem razão. Outra coisa que pode estar acontecendo, é difícil dizer, né, sem avaliar, mas muitas vezes as pessoas têm perdas flutuantes, perdas que aparecem e desaparecem. Existem algumas patologias que isso acontece. E aí, quando vai no médico, podem fazer isso, doutora? Normalmente, medicamentos levam a uma perda progressiva e você acaba perdendo mesmo a audição. É mais complicado. Agora, existem algumas alterações, por exemplo, algumas doenças que causam alterações na pressão dos líquidos cocleares. Então, se a pressão estiver alta, você está ouvindo menos. Se a pressão estiver mais normalizada, você está ouvindo melhor. E aí, o que acontece? Se você sentir essa flutuação, é importante que você faça o exame no dia que está ruim. Essa pressão que a senhora se refere é aquele barulho que a gente escuta quando estamos andando de avião, voando nas não, alturas? essa pressão que eu me refiro é uma pressão mais no ouvido interno, que o paciente muitas vezes não refere. Essa pressão, que não percebe, essa pressão que nós sentimos quando estamos no avião é a diferença da pressão atmosférica. O indivíduo normal, ele consegue, com algumas manobras, né? Então ele mastiga, ele engole, com isso ele abre a tuba auditiva e ele consegue equalizar a pressão. A pressão do ar com a pressão do ouvido, do nosso ouvido. O que acontece quando a gente sente dor de ouvido no avião?
é porque nós já estamos com alguma dificuldade, que pode ser respiratória, que pode ser no próprio ouvido, onde eu não consigo fazer a abertura da trompa, da tuba auditiva, para equalizar a pressão. Então, a pressão vai ficar externa e interna diferente, e isso pode dar dor. Essa pressão que nós sentimos no avião, que é preciso equalizar, ela pode causar algum problema auditivo? Não, ela não causa problema auditivo. Só desconforto? Ela causa muito desconforto. Então, se você tem isso, mastiga um chiclete, chupa uma balinha, engole. Se o seu filho é um bebezinho, dê um mamazinho, né, para produzir, para provocar que ele engula. Isso vai fazer com que a tuba auditiva abra para forçar a equalização da pressão. Então, são muitos detalhes e nós precisamos estar interagindo com o nosso organismo, com o nosso corpo e sabendo quais são os nossos limites e os cuidados. Por isso, queremos saber o que é que o povo pensa. Vamos ouvir o que o povo pergunta? A Maria Neves também tem uma dúvida. Diz aí. Doutor, quando aparece um zumbido no meu ouvido, é sinal que eu estou perdendo a audição? Mais um zumbido, doutora. O que é que a senhora acha? Pode ser, retomando. Né? Pode ser a audição. Essa é a primeira alternativa. Tem zumbido, investigue a audição. Se não for, pode ser ATM, pode ser coluna. Aí a gente tem que investigar as outras causas, né? Pode ser um zumbido neurológico, mas a primeira investigação é a audição, sim. Doutora, tem aqui uma pesquisa, não é, que fala que a depressão, ela também tem uma incidência sobre a perda auditiva. Isso corresponde? Sim, a perda... No zumbido? Não só o zumbido, como a perda auditiva. A perda auditiva é muito comum, infelizmente, até casos de suicídio em pessoas de zumbido intenso, né? O zumbido, ele traz, acompanhado da perda auditiva, uma falta de controle, né? Imagina você escutar o dia inteiro um barulho que você não consegue controlar. Em alguns casos, ele é tão intenso que o paciente não suporta, né? E muitas vezes tenta até o suicídio. E a perda auditiva, mesmo que não tenha zumbido, ela leva ao isolamento, a pessoa não consegue se comunicar e isso acaba levando à depressão. Então, é muito comum. Então, essa pesquisa ela mostra que 60% dos pacientes com zumbido crônico têm depressão. Ela está sendo até boazinha. É muito maior o número, doutora? Eu acho que é até maior. É muito difícil a pessoa com zumbido crônico, um zumbido insuportável, que, tá tudo ótimo, eu tenho um barulho insuportável, mas eu estou bem, né? O que essa pessoa precisa saber é que hoje existem aparelhos auditivos diferentes, não somente o aparelho que amplifica o som, por exemplo, para a perda auditiva. Existem aparelhos auditivos mascaradores do zumbido, próprios para tirar o seu zumbido, tirar o seu incômodo. Então, não precisa sofrer. Doutora, a gente sabe que o nosso organismo é uma máquina e funciona na harmonia, né? Então, aqui vimos a pesquisa que fala da depressão, que influencia na perda auditiva. Existem outras doenças, tipo doenças coronarianas, doenças ósseas, que podem causar ou provocar a perda da audição? Sim. Então, por exemplo, a diabetes. A diabetes, ela é uma alteração metabólica, ela vai mexer com o organismo como um todo e ela pode causar uma perda auditiva, né? Então, eu posso ter, mesmo, por exemplo, uma hipertensão não controlada, eu posso ter várias patologias que podem causar uma perda de audição concomitante, né? Eu tenho esse problema e existem doenças renais, existem doenças que, no conjunto, elas podem acabar levando a uma perda auditiva. Então, quem tem esses problemas citados pela senhora deve ter um cuidado maior? Devem ficar atentos, porque, infelizmente, por exemplo, o diabético, que é tão comum, o que ele precisa é controlar a diabetes. O hipertenso, ele precisa controlar a hipertensão, porque ele pode ter outros problemas associados decorrentes dessas doenças, porém, se a patologia estiver controlada, a sua chance é menor. Que coisa boa. Doutora, aqui tem uma pergunta muito interessante e que me parece que é muito normal hoje, não é o comum. A Maria de Fátima Silva da Paz, ela é de São José dos Campos, estado de São Paulo. Ela diz assim: tem um neto que nasceu com a orelha invertida e a cartilagem é mole. Ele tem 3 anos e meio. Gostaria de saber se pode fazer uma cirurgia de estética para ficar normal. Então, é comum a gente ver e tem sido bastante comum hoje em dia as crianças que nascem
muitas vezes, como eles chamam de cartilagem orelha invertida, na verdade é sem o pavilhão, um pedaço da cartilagem, muitas vezes sem o canal auditivo. A cirurgia estética, ela é possível, mas normalmente se espera até 6, 7 ou até mais para que se faça a reconstrução do pavilhão. O que é mais importante nesse caso é verificar se a função do ouvido está preservada. Então, se existe conduto auditivo, se existe orelha média, é muito comum nos casos onde eu tenho pavilhão alterado, que eu tenha orelha média alterada, porém não orelha interna. Então, isso é interessante. A orelha externa e média, elas são formadas na gestação no mesmo período embrionário. Então, se uma está alterada, a outra é bem provável que esteja, mas a interna não. Então, eu posso ter uma orelha interna preservada com uma orelha externa e média alteradas. Então, essa criança tem uma perda auditiva, ela precisa ser tratada. Qualquer problema no pavilhão tem que me fazer pensar que essa criança tem uma perda de audição. Então, é necessário cuidar, não é para que a não criança... é só o estético. Não é só o estético, né? Doutora, aqui temos também e-mails sendo enviados para o nosso programa. E temos aqui um e-mail da pernambucana, lá de Garanhuns, Aparecida Martins. Ela diz assim: olá, padre, boa noite, doutora. Sou Maria Aparecida Martins, tenho 26 anos e perdi um pouco da minha audição, depois de passar noites dormindo, ouvindo músicas com fones de ouvido. E percebo que a cada dia isso piora. O que devo fazer? Olá, Maria Aparecida. Acho que a primeira coisa é evitar a exposição a ruído. Investigar bem se foi isso que causou a sua perda, porque se foi isso, uma vez que você cessa a exposição, você deveria cessar a progressão da perda. Se ela continua progredindo, você deve ter alguma patologia associada a essa exposição a ruído. Eu te aconselho, né, como sempre, aconselho qualquer um que tenha perda auditiva a tentar a reabilitação. Não é porque a perda é pequena que ela não precisa ser reabilitada. Então, você deve procurar uma adaptação de aparelho auditivo. Porém, pare de se expor a ruído. Seu ouvido já é sensível, tirar essa música para dormir. Ou então uma música bem baixinha, não precisa ser alta. Doutora, a Maria Aparecida fala que isso aconteceu depois de ela ter passado horas com fones de ouvido. Sabemos que hoje, com a tecnologia avançada, é muito comum muitas pessoas, sobretudo jovens, não é, terem esta mania, esse costume de usar aparelhos auditivos, ou melhor, fones de ouvido. Isso prejudica muito a audição. No próximo bloco, eu vou pedir para a senhora fazer, não é, uma explanação a respeito das consequências que podem gerar, não é, esta prática. Então, você que está nos assistindo, não sai daí, porque vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Sempre que você for dormir e perceber que tem um barulhinho estranho no ouvido, isso é sinal que você pode ter zumbido. O zumbido, ele também é um sinal de uma possível perda auditiva. Então, se você perceber que você tem um zumbido, não só na hora de dormir, mas que seja constante, procure um profissional especializado, um médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo para poder diagnosticar uma possível ou não perda auditiva que pode estar gerando esse zumbido.